Se liga nessa história de terror ou de saia justa, que a minha convidada Adriane Galisteu viveu na frente das câmeras. A cena é narrada por ela própria assim. Era sempre no pior momento. Um calor repentino, como se eu estivesse sentada num forno, com o suor escorrendo pela testa. Eu estava ao vivo na TV e só conseguia pensar: por que ninguém me avisou sobre isso antes? Essas e outras estão em Menopausa Sem Mistérios, livro que ela escreveu em parceria com o médico ginecologista Dr. André Vinícius. Ô, Adriane, me conta aí desse forno. Vou te contar. Foi na fazenda esse forno? Foi na fase, foi antes. Porque o climatério, né, ele aparece antes, né? Quando eu falei, você começa a negar, mas era um calor que eu não sabia explicar, que assim, eu estava pronta, maquiada, penteada e tinha que refazer. Porque não é que eu suava um pouquinho, que vai lá e limpa, não. Suar de parecer que eu tinha que estar debaixo do chuveiro. Atrás do meu cabelo, ensopava. Antes de entrar, né? Mas antes, faltando 2 minutos para ao vivo, aí o menino, o Thiago, porque é o meu cabeleireiro, falou: você não está passando bem? Será que baixou a pressão? E eu, com vergonha, falava: acho que não estou passando bem, acho que baixo. Quanto sal eu pus embaixo da língua desnecessário, sabendo que não era, mas como é que eu vou contar que eu estou na menopausa? Como é que as pessoas vão me ver? E como é que eu vou falar isso para o meu marido? Será que eu vou perder o emprego? Tudo isso passava na minha cabeça. Vou perder o emprego. Meu marido vai me trocar por outra. Estou estragada, acabou. Não vou poder fazer mais nada. Frágil, né? Num estado frágil, me sentindo mal. Mas lá no fundo, eu sabia o que era. Mas não aceitava. Então, quando eu me vi nesse lugar, assim, eu fui falar com o meu ginecologista, que virou para mim e falou: é uma fase. Vai passar. Olhei para ele e falei: mas quem falou que eu quero passar por essa fase? Não é possível, nós estamos em 2025, 24, 23, 2023. Não tem nada que eu possa tomar, que eu possa enfiar, que eu possa fazer, que não é possível. Ele falou: não, calma, vai devagar. Esse não calma dele me irritou tão profundamente que eu fui procurar outro médico. Que eu falei: não é possível, não pode ser. Você foi atrás de um outro especialista. Eu falei: deve ter gente que sabe desse assunto muito. E que virou o seu parceiro. Fui encontrar onde? Na internet. Achei ele na internet. O cara que mais fala de hormônio feminino. Eu falei: deixa eu trocar uma ideia com você, porque eu falei: eu preciso de uma consulta. Ele falou: não, você precisa de uma aula, você não sabe nada. Você não está precisando de uma consulta, eu vou te dar uma aula. Ele pegou um avião, porque ele não mora aqui, e aí ele veio para cá e abriu um laptop, ficou 2h30 me ensinando a menopausa. Ele falou: você precisa aprender o que é menopausa. Eu falei: não, mas é que eu fui no ginecologista, ele falou que é uma fase, mas eu não quero essa fase. Ele falou: não, mas é uma fase da mulher, mas que existe 1 milhão de tratamentos, opções para tirar você desse lugar. Então ele me tirou de um buraco, sabe? Passar pela fase, né? De um jeito mais consciente. Não precisa passar pela fase como minha mãe passou. A minha mãe passou no silêncio, porque eu não me lembro dela ter falado, mas eu me lembro dela com a bochecha bem vermelha se abanando. E fui questionar minha mãe: como é que você não me falou isso? Ela falou: porque eu esqueci. Coisa boa que é ficar velho também, a gente esquece um monte de coisa, né? Ai, que delícia. Eu falei: se tem uma coisa boa de esquecer, é isso. Porque esqueceu. Ela falou: não me lembrei, não me lembro de ter passado por isso que você está falando. Mas eu passei muito. Tchau. Tchau. Quando eu encontro mulheres que falam: Adriane, está batendo muito nessa tecla, não aguento mais ouvir falar de menopausa, eu falo: você não está aguentando mais ouvir falar de menopausa, mas você sabia que tem uma lei que a gente conseguiu aprovar, 18.074, em São Paulo, que a mulher pode tratar dos sintomas do climatério e da menopausa no SUS? Não sabia. Falei: do jeito que você não sabia, eu tenho obrigação de falar. A gente ainda precisa falar, a gente precisa comemorar, a gente precisa falar que as mulheres não estão sozinhas, porque elas perdem emprego, elas perdem marido. Não é todo marido que vai entender se você sentar para trocar uma ideia com ele, porque ele acha que você está estragada. E eu me sentia muito envergonhada de estar nesse lugar. Que coisa horrorosa. E é aquela história de não querer olhar para esse lugar, então, né? É libertador você falar. Eu estava olhando aqui um capítulo aqui do livro. Que legal, esse livro é um livro de consulta, não é um livro de leitura corrida. Capítulo você vai lá olhar 7, seus sintomas. Parece que eu estava vivendo um nevoeiro, esquecia compromissos, nomes de pessoas e até mesmo palavras durante entrevistas. Eu tive um lapso aqui. Quem contou essa história foi oh meu Deus,
Olha aí. Olha aí, olha Foi a dura. menopausa. O que esse livro mostra, e vocês fizeram até aqui no final do livro, é um questionário para Questionar, a pessoa ver onde ela está, porque um lugar, uma coisa que é saber. super legal é você saber aonde você está dentro da menopausa. Se você está no climatério, se você já está na menopausa, porque a menopausa só é considerada menopausa depois de 1 ano sem menstruar. Checklist dos exames. Tudo aqui, Importantíssimo. pessoal. Ah, tem muita... Professora Adriane. Deixa eu falar um assunto que eu não deveria, mas eu vou falar, porque eu não sou médica, mas de tanto conversar com o médico, de tanto eu preciso falar, porque isso ajuda as mulheres, eu sei o limbo que é se achar sozinha nesse lugar. Demonizaram muito a reposição hormonal, por muitos anos. E tem uma explicação, eu não vou dar essa explicação porque não é da minha alçada, mas existe uma explicação do porquê que isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Já foi provado que hoje, você fazendo os seus exames, você pode ter outras opções além da reposição hormonal. Ah, mas minha avó teve um câncer de mama, eu tenho medo de fazer. Calma, não necessariamente a reposição hormonal vai te causar esse câncer Não que é a sua avó... A solução não é a mesma para todos. Não é a mesma para todos, por isso que eu falo, cada mulher está dentro de um lugar na menopausa, então é muito importante. Primeiro, trocar uma ideia com um médico que entenda desse assunto. Não adianta você falar com o seu ginecologista se ele não é um especialista em reposição hormonal. Você tem que falar com quem entende de hormônio. E há essa lei que coloca esse assunto já no atendimento do SUS. Que é uma conquista muito maravilhosa. Porque essa lei tem que funcionar em São Paulo para ela se virar nacional. Para que isso aconteça de verdade, para que a mulher lá no Acre possa tratar os sintomas do climatério se ela tiver como eu, porque nem toda mulher sente tão pesado como eu senti. Eu senti muito pesado, mas muito pesado. Como eu não era absolutamente ignorante no assunto, eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Eu pus no sacola do estresse, lá no fundo sabia, mas não achava que o sintoma do ressecamento, por exemplo, do cabelo caindo, da barriga crescendo, estômago alto, tivesse a ver com a menopausa. Para mim, a menopausa era o calor. Sim. É muito mais do que o calor. O calor é o menor dos sintomas que você pode ter. Então, eu tive muitos sintomas. E a alimentação saudável também é fundamental nessa fase da menopausa, nessa questão. Gente, não é fácil. Então, pessoal, vocês não podem deixar de maneira alguma de se cuidar, de passar por um médico, de ter uma orientação, porque são várias coisas. Você pode ficar com resistência à insulina. Gente, nessa fase é muito difícil. Então, se cuide, mulher, se ame, autoexame. Você precisa se cuidar, você precisa ir na médica, tá? Como surgiu, assim, a ideia de vou compartilhar o que aconteceu? Então, desespero. Aí, quando eu fui aceita, eu me olhei no espelho e falei, agora eu vou ter que falar porque eu não tenho mais como esconder do marido. Nem como esconder do meu diretor, que eu estou aqui pingando. O que aconteceu? Eu estou passando tão mal assim. Então, eu comecei a contar um pouco. E aí, conforme eu comecei a contar, eu me senti confortável, porque eu percebi que tinham outras mulheres que falavam, opa, que bom que você está falando, que eu também estou sentindo. Aí, eu comecei a sentir nas redes, eu comecei a falar aqui devagarzinho, no Stories, mas eu comecei a sentir um acolhimento incrível de outras mulheres. Que queriam ouvir mais. O telefone começou a tocar, maridos falando com o meu marido, falando que bom que tua mulher está falando, porque minha mulher não me contou, mas comecei a perceber... O assunto começou a rolar. Começou a rolar, eu falei, opa, então temos um caminho. E fui atrás, comecei a falar do assunto, comecei a aprender um pouco mais. Aí decidi, então, escrever junto com ele e falei para o doutor André, doutor André, vamos fazer um livro que não seja de história, tem que ser um livro que a pessoa consulte, porque o que me faltava era informação. E eu não tinha onde me informar. Não, é super didático esse livro mesmo. Didático, para quem quiser saber, né? Eu falei, tem que ser um livro que a mulher vai lá olhar, falar, opa, deixa eu ver, é isso aqui. Então, agora eu quero fazer um só dos sintomas e de como tratar. Ah, vai ter sequência. Eu vou fazer um agora bem de sintoma e como tratar.